Azulejo quebrado. Uma mansão. Dessa vez, não vou trazer nenhum assunto muito complexo para nossas reflexões e refrações. Depois de tudo isso, só podemos ter uma única conclusão: a gratidão, pois somos rodeados diariamente pelas grandes obras da criação, desde o espetáculo de um amanhecer, até o acariciar de uma brisa suave. São tantas as maravilhas ao nosso redor, e disponíveis a qualquer um, que geralmente não percebemos o tamanho da bondade de Deus para nós. Agora, imaginemos que Deus quisesse oferecer a alguém presentes especiais, uma mansão enorme, com muito luxo e beleza, mas que esta pessoa dissesse somente: ganhei uma casinha, em cada cômodo, pinturas de Monet, Picasso, Da Vinci, e ela se limitasse a dizer: tem uns quadrinhos nos quartos, as mais belas flores e árvores em seu jardim que para ela seriam apenas umas plantinhas lá atrás. Mas se, em meio à exuberância encontrada na mansão, ela encontrasse um azulejo quebrado, este seria o foco de sua atenção e perguntaria: por que me deste uma casa com azulejo quebrado? Ó Deus, o que fiz para merecer isso? Triste. Não, você poderia condenar quem agisse assim diante dos presentes divinos, chamaria de ingrata, mimada. Mas, com maior atenção, podemos perceber que nós somos esta pessoa, desde Adão. Um jardim. Nos últimos capítulos nós estudamos parte da ciência que há neste mundo. Podemos observar tamanha complexidade que fora criada a partir do pó, ou mesmo do zero, onde nada havia. Em Gênesis, vemos que dentro desta exuberância criada estava o Jardim do Éden. O homem foi colocado lá para desfrutar tudo que fora criado. Contudo, havia uma única restrição: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 16, 17. E justamente este passou a ser seu foco psicológico, e, ao invés de desfrutar da infinidade da criação, preferiu desobedecer à única lei que havia. Nesta escolha, trouxe a morte ao seu corpo e ao nosso, que é uma continuidade de suas mitoses e meioses. O fruto proibido primeiramente foi notado, logo após a ordem divina de sua restrição. Depois, passou a ser admirado. Por influência do diabo, a curiosidade acerca de suas potencialidades gerou interesse que se tornou ganância e cobiça. Isto ocorre quando o desejo por algo alheio se sobrepõe à gratidão por aquilo que Deus coloca em nossa vida, e, nesta fase, já se instaurou o pecado. Pois, aos olhos de Deus, olhar alguém com cobiça, ou desejar o mal em seu coração alguém já é equivalente ao adultério e assassinato, respectivamente. Este pecado se consumou, bem como suas consequências terrenas, ao comer deste fruto que levou à morte. Errar sem limites. Por isso, muito cuidado com os limites estabelecidos. Não flerte com eles. Quando tangenciamos um abismo, eventualmente cairemos nele. Se ainda cumprimos a lei, entretanto deixamos de lado seu sentido original, somos legalistas e também estamos em pecado. Os fariseus buscavam pegar Jesus em contradição. Por exemplo, condenaram suas ações de cura durante o sábado, o dia de descanso. Eles viam somente a lei, mas se esqueciam do sentido para o qual fora criada. O amor a Deus vem antes de todas as coisas, e, então, o amor ao próximo, como a si mesmo. Ao curar ou alimentar seus discípulos em um sábado, Jesus agiu por amor. Já os fariseus, por legalismo sem vida, e sem o sentido original da lei. Jesus nos trouxe esse sentido, e nos mostrou que os princípios se sobrepõem à lei. Seja uma árvore de que deveríamos nos abster, e que nos impediu de desfrutar da grandiosidade do Éden, ou então um azulejo quebrado a que demos atenção excessiva, e nos levou a murmurar contra Deus, temos essa tendência caída de valorizar aquilo que é errado. Agimos de forma infantil e ingrata com a graça que Ele nos oferece. Ele lhe oferece beleza, você se acha gordo. Oferece-lhe inteligência, você se diz burro. Distribui habilidades, você insiste que é inútil. Nesse ponto, isso não é humildade. Disfarçada em modéstia, vemos aqui somente ingratidão. Agir desta forma é não perceber a grandeza dos presentes que recebemos, como a pessoa descrita anteriormente. Obviamente, não é porque você reconhece sua beleza e inteligência que deixará de se cuidar e estudar. Ao contrário, conhecendo a plena graça de Deus, não nos conformamos com porções menores do que aquilo que Ele tem para nós, e fazemos nosso melhor para finalmente ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Kintsugi. Ainda sobre o azulejo quebrado, existe uma analogia muito interessante na tradição japonesa, chamada kintsugi. Na verdade, trata-se de uma forma de arte realizada em outros utensílios de cerâmica, como pratos, potes e vasos. É uma forma de restauração dessa cerâmica quando se quebra, através do uso de ouro para juntar seus fragmentos.
Quando o objeto se quebra, existe uma tendência ao caos e desordem, o que é explicado pela segunda lei da termodinâmica. Ela afirma que a entropia, simplificadamente, a energia de um sistema que pode ser perdida, o calor dissipado, ou o nível de ineficiência e desordem de um sistema, nunca diminui, ou seja, todo sistema tende ao caos. Por isso, ao tentar montar a cerâmica quebrada, não conseguiríamos reconstruí-la em seu estado inicial, de forma perfeita. No entanto, o kintsugi se baseia justamente nas falhas que surgem pela quebra para através do ouro, formar uma peça renovada e única, com um valor ainda maior do que antes de sua quebra. Suas cicatrizes permanecem visíveis, porém são valorizadas pelo ouro. Onde havia sofrimento agora há um novo valor, o vazio foi preenchido da forma mais valiosa. Um exemplo tupiniquim semelhante ocorreu no século passado em São Paulo. Era comum o uso de cerâmica vermelha, amarela e preta nos pisos da classe média. Os operários passaram a utilizar os azulejos quebrados, ou caquinhos, que seriam descartados pela indústria. A aparência do mosaico gerada por aqueles fragmentos agradou a população. Sua progressiva popularidade elevou seu preço até ultrapassar o azulejo inteiro. O quebrado teve maior valor do que o completo. Também em nossas vidas teremos nossas cicatrizes. Somos falhos, mas Deus preenche estas falhas com o que há de maior valor, o sangue de Cristo. Por sua morte recebemos vida. Seu espírito junta nossas peças de modo a nos refinar, gerando um novo valor que não tínhamos. Nosso coração quebrantado supera nosso valor antes da queda. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Eis que tudo se fez novo, pelo sangue fomos lavados. Neste sangue anunciamos sua morte até sua volta, pois é isto que nos gera a vida. Obrigado. Portanto, abra seus olhos e veja os presentes que ele derramou em sua vida. Usufrua da mansão, do jardim, aceite a sua sorte, compartilhe aquilo que de graça recebeu e agradeça a Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não fixe sua atenção em azulejos quebrados ou naquilo que é errado. A vida lhe mostra focos mais agradáveis para se ter. Foque no que é eterno, e ajuste seu sentido ao melhor caminho para que, quando vier o pedágio, venha como lucro, e não como uma grande despesa. Seu preço já foi pago. Enfim, seja grato a Deus por sua maravilhosa graça, e cuide dela com o seu melhor, com todos os seus talentos. Afinal, ele não poupou o seu melhor quando lhe fez, e quando lhe ofereceu a salvação. Se Deus nos chamou para curtir a vida, criou o mundo, gerou a vida, proporcionou-nos uma nova forma de vida por Cristo, mostrou-nos o sentido de viver, e nos renova a cada dia, então só nos resta a gratidão. Tudo já foi feito, nosso trabalho é simplesmente confiar e descansar nele. Sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês, que pertencem a Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18.